Estados Unidos, a notícia é a seguinte: o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que é o equivalente à Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara e do Senado brasileiro, intimou 8 Big Techs a fornecerem informações sobre ordens do ministro, nosso ditador absoluto, nosso líder, nosso rei, nosso duce, Alexandre de Moraes. Assumiu o Ministério das Relações Institucionais e o dólar, lixo, se o Lula era Viagra de dólar, a Gleisi Hoffmann não fica atrás porque o valor da moeda americana disparou. Não, isso quer dizer que o valor do real, né, foi para o beleléu. Mas lá nos Estados Unidos a notícia é a seguinte: o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que é o equivalente à Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara e do Senado brasileiro, intimou 8 Big Techs a fornecerem informações sobre ordens do ministro, nosso ditador absoluto, nosso líder, nosso rei, nosso duce, Alexandre de Moraes. É isso aí. É o sim. No filme. Eu não contei para vocês. É que no filme 1984, feito com base no livro do George Orwell, toda vez que o Big Brother, o grande irmão, o ditador aparece, o povo faz assim. E toca essa musiquinha. Aí toda vez que eu falo do Alexandre de Moraes, né, vou falar de novo, né, sobre ordens do nosso ditador. Ajoelhem-se, ó incréus, Alexandre de Moraes. É isso aí. Em nota, o colegiado, né, que é a comissão judiciária lá da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, disse que a intenção é reunir evidências de como a censura internacional tem prejudicado as liberdades civis americanas. Aspas. O ex resistiu a ordens judiciais arbitrárias no Brasil e na Austrália, que exigem a remoção global de conteúdo. No Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, aberto, Alexandre de Moraes, emitiu sob sigilo ordens ilegais que forçam as empresas americanas a remover grandes quantidades de conteúdo ou enfrentar multas e ser banido do país. Tá aí, manifestação oficial, né, do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, e agora vão chamar as Big Techs para levarem elementos, né? Vão chamar o X, que o Elon Musk já disponibilizou isso ao Congresso no ano passado, devem chamar também Facebook. Vale lembrar que o Mark Zuckerberg já estava na onda de delatar os absurdos que ele sofreu nas mãos de Joe Biden. Google também deve entrar na dança, e Google é dono do YouTube. O que será que vai acontecer, hein, professor Suano? Pave, juridicamente eu não vou ter condições de discutir, mas vou trazer alguns elementos. Ninguém tem. No Brasil, eu vou discutir uma coisa. No Brasil, eu vou perguntar para a Ana Paula. Ana Paula, tem direito no Brasil? Tem, mas acabou. Exatamente. Ninguém tem condição de discutir juridicamente mais. Mas, logicamente, dá para nós conversarmos. Porque esse é o grande problema. A questão hoje é cometeram tantos erros jurídicos e tornaram o nosso sistema jurídico e a nossa legislação algo tão sem conexão, tão incongruente, inconsequente, incoerente e contraditório, que qualquer indivíduo consegue perceber os erros que aí estão. Então dá para você discutir logicamente. A primeira questão que vem diretamente é, primeiro, está muito claro que o problema diz respeito à defesa dos interesses norte-americanos, e eles vão atrás de todos aqueles que podem prejudicar as empresas americanas e os valores norte-americanos. Por que eu digo isso? Que é para que ninguém venha com o argumento de que os Estados Unidos estão com um interesse imperialista sobre o Brasil, porque essa é a narrativa que está sendo jogada. Na realidade, nós temos um conjunto de traidores no Brasil que estão se dirigindo ao Império para que o Império nos trate como colônia. Nós vimos discursos muito recentes acerca disso. Não é isso que está acontecendo. Eles estão
preocupados com os interesses norte-americanos. Há algo que, para mim, aí é uma questão que Vale eu jogo... dizer também, né, professor? Durante o governo Getúlio Vargas, o Brasil também não era colônia. Sim. Não é? Vamos pegar aí os anos de chumbo do regime. Por mais que existam controvérsias jurídicas a respeito, o Brasil também não era colônia. E detalhe, tanto num caso como no outro, é muito curioso que nós nos aliamos ou éramos aliados dos Estados Unidos por ter feito uma opção, mas ainda assim nós tivemos, no caso do Getúlio Vargas, uma política externa, se não foi independente, mas ele foi chamado de equidistância pragmática por qual razão? Porque nós também estávamos interessados em defender aquilo que era de acordo com os interesses brasileiros, tanto que nós negociamos a compra da siderúrgica nacional com os Estados Unidos, mas jogamos com os americanos dizendo assim, se vocês não trouxerem, a gente vai para a Alemanha com a Krupp. E ali não tinha nenhum nazista. Isso é conversa fiada. E eu tenho os documentos históricos que demonstram que eles estavam dizendo, nós não somos que nem essa galera da Alemanha, mas vamos jogar com os Estados Unidos. Eu tenho isso guardado e microfilmado, porque eu estudei aquele período. E no caso do Vargas, ainda teve também... No caso do Vargas, não. No caso do período militar, o Ernesto Geisel também, ele adotou uma política que foi chamada de pragmatismo responsável. Ou seja, o que vale são os interesses brasileiros. E ainda assim, nós não éramos colônia, e se nos aliamos foi por causa dos nossos interesses e dos nossos valores. Nesse momento, nós não estamos submetidos aos Estados Unidos. O que está sendo feito nós estamos aproveitando o momento em que está sendo divulgado para o mundo inteiro a ditadura que está ocorrendo no Brasil. É apenas isso que está acontecendo. Mas aí fica o dado. O que nós estamos vendo? Quando chegarem lá e pegarem as provas dos absurdos jurídicos, dos absurdos autoritários que estão vindo de autoridades brasileiras, vai reforçar de uma maneira tal que aí os norte-americanos vão fazer a seguinte pergunta: em que medida isso atrapalha os nossos interesses? Em termos das nossas empresas, em termos dos nossos valores e em termos de fazer o território brasileiro uma espécie de baluarte para os nossos inimigos, que não são os brasileiros, são aqueles adversários da política externa americana. Podemos citar China, podemos citar Rússia, podemos citar Coreia do Norte, podemos citar o Irã, podemos citar vários países, Venezuela. Fecha a porta de um país e abre a porta para outros que acham que isso é normal. Genial, porque é isso que eles vão querer, que eles estão preocupados. Tem gente assistindo só para tomar oportunidade para fazer isso. Exatamente, é isso aí. Essa é a preocupação deles. Agora, tem um dado, para virar piada, eu já encerro, tá? Mas tem um dado que é curioso. Ontem eu estava conversando sobre o fato de, na lei que eles estão querendo aprovar, eles colocam que vão se contrapor a funcionários de governos que estejam afetando os interesses, a liberdade e os valores americanos. Em especial, adotando medidas autoritárias. Qual é o problema? Talvez a brecha que dê para cá seria dizer, mas ministro do Supremo não é funcionário de governo. Depende da maneira como você considera o governo, porque o governo, na realidade, é o executivo, o legislativo e o judiciário, mas, de uma maneira prática, se adota chamar governo apenas o administrador, que é o executivo. Como é que isso talvez seja uma brecha para eles aqui tentarem anular lá? Dizer, não, então não se aplica ao Alexandre de Moraes. Eu não sou jurista, gostaria de ouvir como que os juristas tratariam isso. Até mesmo que aqui no Brasil, funcionário público, servidor público e autoridade são vistos de formas diferentes. É verdade. Eu acho, eu quero fazer das suas palavras as minhas, se você me permitir, Pavinato, mas só uma correção. Quando você chega nos Estados Unidos para entrar lá, você tem um visto para entrar. Sim. E a garantia que você vai entrar no país é zero. Não sei se você sabe disso. Sim. Porque quando você passa na alfândega... É um pré-visto, né? É um pré-visto. Você é aprovado, quando você passa pelo oficial, é naquele momento que você foi... É o carimbo. Aquele momento que ele te faz algumas perguntas ou não, que é um ato altamente discricionário, na verdade 100% discricionário. Se ele não vai com a sua cara, entre aspas, você volta para o Brasil. Você não entra, e nem se você disser, mas eu tenho visto, ele vai dizer, eu não quero que você entre. Então, você imagina, se eu estou dando um exemplo pequeno para qualquer cidadão, o presidente dos Estados Unidos, ele tem a soberania, como o presidente do Brasil também tem, de dizer que determinada pessoa não entra no país dele. Isso é um ato discricionário, é um ato de liberdade de dizer, eu não quero você no meu país, porque qualquer cidadão pode ser barrado. Então, não importa se ele é autoridade ou não, se ele é governo ou não, qualquer cidadão pode ser barrado. O que eu acho, Pavinato, e eu acho que aí é um momento que o Brasil está passando uma vergonha mundial, é isso que eu tenho muita tristeza com relação a esse episódio,
Porque eu nunca vi um país em que o ministro de Suprema Corte é o juiz natural para intimar uma empresa qualquer. É aí que começa todo e sem o erro. carta rogatória. Exato. Um processo completamente Esse é o grande problema que está acontecendo no Brasil. Imagina-se um inquérito que é instaurado dentro do Poder Judiciário, que é um ato de exceção super excepcional, você sabe disso, e em cima desse inquérito se instaura uma competência de juiz natural onde não existe. E é aí que começa todo o erro, porque se você disser assim, o relator desse processo contra a empresa X ou a favor dela chegou via recurso ao Supremo Tribunal Federal e o relator é o ministro X, ok, sem problema, não há problema não. O problema é você inovar no processo e dizer que você é o juiz natural de uma empresa que deveria estar num primeiro grau de jurisdição, como todos aqueles baderneiros do 8 de janeiro deveriam ter sido julgados pelo juízo de primeiro grau. Então, essa vergonha internacional, porque, Pavinato, veja só, a palavra devido processo legal, ela existe em todos os países do mundo em que não haja um ditador e um fascista. Por exemplo, não existe devido processo legal para o Maduro, para o presidente da Coreia do Norte. Ele manda prender, ele manda matar, ele manda sequestrar, ele simplesmente faz o que ele quer com as pessoas. E aí, essa Para frase... Alexandre de Moraes também não. E aí, a frase devido processo legal foi o que o Elon Musk pegou justamente para humilhar o sistema judiciário brasileiro de graça. Não só. De graça, porque essa humilhação veio de graça para nós. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.